Olá, você que nos assiste através das redes sociais da ACE, Facebook, Instagram, pelo site. Mais uma vez estamos aqui reunidos no Mesa Podcast e sempre falando sobre negócios, investimentos, empreendedorismo, e hoje nós vamos falar sobre seguro patrimonial, que é o seguro resgatável. Nós temos aqui como convidada no Mesa Podcast Janaína Gerbasi. Ela é consultora de vendas da MetLife, formada em Direito pela Universidade de Araraquara, especialista em gestão de risco, sempre trabalhou na área comercial desde o seu ensino fundamental, através do CIEE, tem uma empresa de marketing digital e a educação financeira entrou na sua vida a partir de 2020, quer dizer, recentemente. MetLife chegou ao Brasil em 1999, hoje são mais de 20 anos no Brasil, 600 funcionários, número bastante expressivo, 5 milhões e meio de segurados no país e 8 bilhões de ativos totais. Eleita pela Forbes, está em 46º lugar das empresas mais valiosas do mundo, à frente da Boeing, da Disney, da HP, e tem como principais clientes na sua carteira Google, Ambev, FedEx, Johnson & Johnson, LG, Carrefour e muitos outros clientes. Eu convido agora o presidente da ACE, Marcos Escobar, para que dê as boas-vindas à nossa ilustre convidada de hoje, a nossa entrevistada, a Janaína Gerbasi. Bom, olá, Janaína. Obrigado pela presença. A gente vai fazer mais um podcast. Toda semana aí a gente apresenta a parte de empreendedorismo, negócios. Na verdade, esse canal aqui a gente abre para levar aí o associado, o conveniado, para os demais associados e para as empresas, né? Toda semana a gente traz um investidor, um empreendedor, um empresário, até para fazer uma comunicação, para levar bons serviços e bons negócios, né? Agradecer a sua presença, viu, Marco? A Janaína aí, a gente acabou firmando um convênio também com a Associação Comercial. Muito bom. Bem recente. Existe um plano de expansão aí da MetLife na região, que vai trabalhar com essa questão exclusiva aí de seguro patrimonial. É o ponto que a gente vai discutir um pouco, né, que tem muita dúvida, acho, da classe empresarial em relação a esse tipo de negócio. Uma das maiores empresas aí do mundo, acho que uma das mais antigas aí, uma empresa americana que está no Brasil já acho que 23 anos praticamente, né? E com 600 funcionários. Eu tive o prazer de trabalhar com a MetLife e também quando eu fazia operações lá no mercado nos Estados Unidos, uma empresa muito séria, né? E eu acredito que vai ser uma excelente parceria. E agradecer, né? Essa é mais uma forma da gente levar ao associado, a nossa região toda aqui, mais um produto aí que a ACE, juntamente com a MetLife, está trazendo aí para os associados e as empresas, né? Agradecer a sua presença. Enfim, se você puder depois falar um pouquinho de você, um pouquinho da tua experiência, e depois a gente vai entrar aí na questão de todo como que funciona o produto da sua empresa e tudo mais. Tá. Oi, gente. Muito prazer. Meu nome é Janaína Gerbasi e eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, disponibilizando do nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, né, e me apresentar. Eu sou daqui de Borborema, uma cidadezinha bem pequenininha aqui do lado, dá 40 minutos. Venho de uma família muito simples, muito humilde. E um dia meu pai me disse, né, filha, estuda porque uma caneta é muito mais leve que uma pá. E assim eu fiz. Bela comparação, hein? Obrigada. Pois é. E tem uma profundidade enorme, né? Pois é. É que geralmente pessoal que mora no sítio, eu morei no sítio até meus 10, 12 anos, né? Não tem muito esse conhecimento, eles não tiveram essa oportunidade, né? Então eu acabei estudando, me formei em Direito pelo ProUni, consegui bolsas integrais pela Universidade de Araraquara, a Uniara, e assim eu fiz. Comecei a estudar e recentemente eu acabei me especializando em gestão de risco, blindagem patrimonial, porque eu percebi uma necessidade que havia no mercado, né? E acabei me aprofundando. Ao longo aí do meu conhecimento, eu acabei me deparando com a MetLife. E se hoje vocês me perguntassem, Janaína, né, qual a empresa que você confia,
né? Com certeza, eu, sem sombra de dúvidas, falaria da MetLife, não só porque ela é líder no mercado securitário, é uma empresa de 160 anos, né? Totalmente aí sólida, né? Se for comparar aí em questão de solidez, a gente pode falar aqui que pela Standard Poor's e pela Moody's, que é as duas avaliadoras de risco, ela é AA e AAA. E também pela Fortune Global, ela está em 46º das empresas mais valiosas do mundo. E também de todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha formação e da minha carreira, eu percebi no portfólio da MetLife, né, que é a empresa mais ética e mais apta com produtos bons. E esse trabalho que eu faço se subdivide em 3 partes: patrimonial, empresarial e familiar. Mas eu sempre oriento, né, a todos os meus amigos, os meus clientes, sempre começar pela família, porque não tem nada mais importante que a nossa família, os nossos filhos, nossas esposas, maridos, e é algo que Deus colocou aí na nossa frente, né? Sim. É isso. Vamos começar as perguntas, né? Então, inclusive assim, né, Janaína, eu também já trabalhei em empresa de fora, então é muito comum, né, as multinacionais que trazem essa cultura, e lá, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa também é esse tipo de seguro, porque a gente, acho que não sei se é culturalmente aqui no Brasil, a gente, depois que a coisa acontece, e é normal acontecer algum imprevisto, um incidente, né, com o executivo, ou com o proprietário, ou com, vamos dizer, o patriarca aí da família, né? A gente tem várias famílias que, por exemplo, acontece um incidente e no final é um transtorno para a família, né? Porque as regras aqui de herança, de patrimônio, de divisão, são bastante complexas, são caras, né? São difíceis e muitas vezes essas famílias não estão seguradas e realmente uma batalha aí, né? É uma batalha com o advogado, com a justiça, Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso aí, porque assim, eu já trabalhei em algumas multinacionais, geralmente essas empresas, hoje tem várias empresas nacionais que estão adotando geralmente quem também agora está profissionalizando, né? Porque, na verdade, hoje o funcionário também é um ativo, muito grande, né? Tem um desequilíbrio muito grande quando acontece isso. E quando tem um seguro desse, até por invalidez, né, que acontece, esse seguro ele vai dar várias garantias aí que as coisas vão ficar mais tranquilas nessa transição, vamos dizer assim, né? Então eu queria falar para vocês, isso é uma cultura que tem lá fora, que é muito forte, eu já tive, é uma batalha que tem que vencer, é um produto muito bacana, né? Isso aí, nós tivemos aí alguns casos aqui, por exemplo, em Catanduva, acontece, né? Teve um caso aí grande aí que realmente trouxe bastante transtorno para a família e quando acontece um tipo de incidente com patrimônio grande, né? Então é isso que eu queria que você falasse um pouco, um pouco de como é que funciona o produto, né? Tem a questão que também tem a gente sabe que ele garante uma rentabilidade, né? Quando você faz um projeto para 10 anos. Eu acho que é bem bacana se puder entrar um pouquinho nesses detalhes. Né? Sim. O que acontece, né? Infelizmente, nós não nos deparamos ao longo da nossa carreira profissional com especialistas no assunto. Então, geralmente, um grande empresário, o que ele tem, né, de conhecimento? Com quem que ele compartilha esse conhecimento? Às vezes com o gerente do banco. Sim. Só que, infelizmente, o gerente, ele tem lá um leque de produtos, infinidades de produtos que eles não têm conhecimento. Que a primeira coisa que o empresário precisa saber, se aquela pessoa que está ao lado dela, né, cuidando aí do patrimônio, está apta a oferecer um produto e serviço que vai atendê-lo. Então, existe a conscientização feita de algumas perguntas, que é o que ninguém sabe. Né? Que se ele sabe que aquele produto tem um reenquadramento de faixa etária, se é resgatável, por quanto tempo, totalmente diferente dos nossos. O nosso é um conceito americano, né? Que a gente blinda aí toda a estrutura familiar. Então, imagina só, se você tem uma ferramenta hoje, né, que vai disponibilizar um projeto para o futuro, que vai blindar o seu patrimônio, e além de tudo, por um período ou até vitalício, por que não você investir e acessar, ter acesso a isso? Só que aqui no Brasil ninguém tem, somente público aí de altas rendas. O que eu queria explicar para todo mundo
é que em questão de impostos, né, para cada empresário, se a gente for avaliar uma pessoa que tem um patrimônio avaliado em R$1 milhão, eles precisam saber que 12% eles têm que ter liquidez para custear essa transferência, que é o que ninguém sabe. Por isso que hoje, se vocês dão um Google, vocês vão ver que 99% das empresas, quando a pessoa-chave ou o proprietário parte, as empresas ficam enroladas na justiça, ficam lá em inventário. Por quê? Primeiro, se tem um sócio, a família não sabe o que aquela pessoa representava, não sabe trabalhar no lugar, sim, né? Sim. E também não sabe que tem que ter essa liquidez, além da taxa do ITCMD, que é outro imposto que está 4%, mas parece que está tendo uma lei que está vindo para ser 8%. Né? E além de tudo isso, também a gente pensar aí na possibilidade, né? Não só no caso de morte, mas aí, como é que fica a família, né? Se a pessoa não está mais gerando renda, pelo sentido de ter sofrido uma invalidez parcial ou total, ou ter o diagnóstico de uma doença grave. E isso é muito comum, né? Isso acontece, né? Muito. Geralmente executivo ou pessoa que tem um negócio que viaja muito, né? Pega estrada, quantos acidentes a gente vê aí, né? E muitas vezes a gente nem acaba lembrando disso, né? A gente tá naquela fase lá de fazer negócio, fechar contratos, né? E depois tem toda uma estrutura por trás aí. Exatamente, é o que a gente precisa falar. O que às vezes é um bom negócio para esse empresário, né? Porque a gente tem que ter a noção e o prazer de estar tomando uma decisão inteligente. E não às vezes para agradar outra pessoa que às vezes não sabe e não está de fato protegido. Certo. E hoje, se nós formos avaliarmos pela pirâmide de Maslow, que é um grande filósofo, né? Além das nossas necessidades fisiológicas, a segurança ela está em segundo lugar. Antes mesmo do casamento, da família, né? A proteção do trabalho ela vem em segundo lugar. E é isso que todo mundo tem que fazer. Por quê? Que países de primeiro mundo, exemplo, Estados Unidos, Japão, né, já não passam por tanta dificuldade, porque culturalmente eles são planejados. E, inclusive, né, os japoneses, aí, mais de 90% da população são clientes MetLife, e apesar dela ser uma empresa americana, né, o Japão tem mais clientes. Olha. E os Estados Unidos, aí 80% são clientes que conhecem esse produto. Sim. A gente percebeu aqui que a MetLife tem um foco nas pequenas, médias e grandes empresas. Sim. Além do que também para corretores e também suportes. Eu gostaria que você explicasse de uma forma geral como que é oferecido o produto MetLife para o seu cliente. Sim. No caso, né, a gente trabalha com parceria, né? Por exemplo, hoje eu tenho a minha corretora, que eu sou exclusiva, trabalho somente com a MetLife. Então, eu sou uma parceira MetLife. Certo. Né? Por ela ser uma multinacional, tem esse vínculo separado, né? Isso é uma forma de contratação mesmo. E os produtos são oferecidos de forma personalizada e individual para cada cliente. Porque, às vezes, o que serve para você, né, para o senhor Marcos, não serve para mim. Então, é uma venda consultiva, onde eu vou entender aí o seu patrimônio, a sua necessidade, né, fazer algumas perguntas aí de conscientização para ver se você precisa desse produto também. Né? Por quê? Por quanto tempo? Né? Então, é basicamente isso. Nós precisamos alinhar a expectativa de todo mundo, tanto daqui, corretora Janaína, quanto da MetLife, e também, né, que faça sentido para a vida de cada um, para cada empresa. E de que forma você vai querer fazer o contato, estabelecer esse relacionamento com o cliente, especificamente aqui de Catanduva e também da região? Através da ACE? Da ACE, prospecção, indicações e recomendações, né? Nós trabalhamos somente com indicação e recomendação, por ser um produto personalizado, né? E acredito que o network, a gente se conectar, ter uma conexão genuína, né? Sendo interessante e não interesseiro com os nossos clientes, com certeza o reconhecimento vem, a recomendação vem de uma forma limpa e gradual aí. Então, Janaína, se você pudesse então explicar, você estava falando, acho que a gente interrompeu, os 3 tipos de produto que você tem, né? Então, se você pudesse... E depois você pudesse falar um pouquinho como que funciona na prática, né? Por exemplo, eu fechei um contrato com você, ou familiar, ou na empresa, né? A gente sabe que tem muitas empresas hoje que estão fazendo a transição, né? Eles são empresas que são familiares e estão profissionalizando, né? E geralmente esse profissional, quando vem também, hoje eles são, né? São aptos para receber esse tipo de
vamos dizer, de bônus, aí, de prêmio, né? Que geralmente é um seguro. Então, se você puder explicar... De indenização, né? Indenização. Se você puder explicar um pouco esses 3 produtos e depois como que... Bom, vamos começar pelo empresarial, né? Quando a empresa, geralmente, vamos pensar em lucro real, né? Todo o valor que ela paga para o seguro, parte dele é abatido em imposto de renda, dependendo da alíquota da empresa. Né? Então, além dela ter o benefício da indenização, caso a pessoa-chave ou algum dos sócios vier a falir, a faltar. Eles vão ter aí, né, a indenização referente ao que ficou de capital segurado. Depende, a gente tem que ver o contrato social, quanto vale essa empresa, né? E se nada disso acontecer, que é o que a gente espera, após um período, né, aí a gente vai estipular, seja 10 anos, 20 anos ou ele vitalício, né, todo o valor investido ele vai ser resgatado. Além dele, acima da inflação, né, que a gente fala que é IPCA, mais 3% da tabela atuarial da MetLife. E além disso, né, ele tem o benefício da isenção de imposto de renda. Então a empresa, vamos imaginar que a empresa me pagou esse seguro para mim, e daqui 10 anos, por exemplo, se é tudo acontecendo bem, ela vai ter o teu dinheiro tudo devolvido, corrigido pelo IPCA mais 3%. Dependendo da cobertura. Fora mais o abatimento que ela teve incentivo do abatimento do imposto de renda da tabela. Se a empresa for lucro real, sim. E dependendo da cobertura, né, é parte resgatável. Aí a gente precisa avaliar. Porque, por exemplo, se nós colocarmos a cobertura de doenças graves, invalidez, nesse caso, essa cobertura não é uma cobertura resgatável. Certo. Se a gente pensar em morte, já é uma cobertura resgatável. Então, depende de cada perfil mesmo. Agora, se a gente pensar no lado familiar, o que é mais importante aí para um pai de família, para uma mãe de família? A educação escolar dos filhos. Que é algo que às vezes a gente não faz essa conta, mas foi disponibilizada uma matéria na Forbes, né? Faz o quê? Um mês mais ou menos, que uma educação escolar hoje, no interior do estado de São Paulo, varia de R$400 mil a R$2 milhões. Só que, e pensa assim, se você é o provedor aí da sua família, né? Você é quem provisiona todo o seu padrão de vida. Se acontece algo com esse pai ou essa mãe da família, como é que fica a educação escolar dos seus filhos? Né? Se hoje você perde a sua capacidade produtiva, como é que fica a renda da sua família, o padrão de vida da sua família? Porque às vezes você deixar um bem, um patrimônio lá para sua família, pode ser um problema. Porque se você não deixou liquidez, como é que eles vão custear esse inventário? Talvez é um imóvel que não vende, né? Um imóvel que não está sendo alugado. Exatamente. E aí também vai cair no problema do inventário, né? Porque você não consegue vender. Mas hoje 90% das famílias hoje que tem que abaixar o padrão de vida, cai o padrão de vida, é porque não teve o dinheiro em liquidez para custear isso. Ou as empresas, né? Também, que não deixou isso resolvida em vida, sucessão, né, empresarial. Porque é muito fácil. Vamos dar um exemplo aqui prático. Se o senhor é meu sócio, a gente tem uma empresa. Eu venho a faltar. Imagina o senhor ter que lidar com meus herdeiros legais. Seja o meu marido, ou seja meus filhos. E se o senhor não tem uma boa relação com eles, ou nem conhece. Então, se a gente geralmente não é o que acontece. Não tem essa relação, né? Uma relação meio de... Geralmente os grandes sócios aí, empresários, né? Um deles faltam e aí a família passa dificuldade, porque às vezes não é nem o marido ou a esposa real, de repente teve aí um problema de separação, divórcio, um namorado tem que assumir, entendeu? Então, se todo mundo definisse isso e pré-estabelecesse aí, né, uma sucessão, com certeza as empresas não passariam por isso. Seria basicamente um planejamento. Mas é um planejamento. A gente fala que a gestão de risco hoje é um planejamento aí que a gente estipula a médio e longo prazo. Aí depende de cada perfil. Nós temos produtos vitalícios, que vai até o fim da sua vida, né? E também temos aí de 5, 10, 20 anos. Geralmente, a gente sempre usa 10 ou 20, né, para quitar e você fica protegido o resto da sua vida. Ou que você faça o resgate a partir dessa data, senão você tem perda financeira também. Janaína, eu assisti um vídeo e eu acho que seria bastante interessante você comentar sobre esse vídeo, que é exatamente esse seguro patrimonial no caso da saúde, de uma doença de um segurado. Como funciona isso? Vamos lá, né? Infelizmente,
Isso é estatística, tá? Nem é eu que estou falando. De cada 10 pessoas do nosso mundo, 7 ao longo da vida são diagnosticadas com uma doença grave. Seja o diagnóstico de um câncer, um AVC, um problema no coração, infarto. Alzheimer, Parkinson, dentre outras várias doenças, surdez, cegueira, né? Só que, infelizmente, nós não... Eu falo, às vezes, por um mecanismo de defesa mesmo. O nosso cérebro não está adaptado, acostumado a ouvir falar disso. Então, quando acontece algo, o que geralmente as pessoas recorrem, né? Ao SUS, quem não tem grana, né? Mas quem já tem aí um poder aquisitivo um pouco maior, às vezes tem um plano de saúde, né? Só que, geralmente, quando vamos se tratar ou falar de um grande especialista, o plano de saúde não cobre. E o que essa pessoa tem que fazer quando tem o diagnóstico de uma doença grave? Geralmente, tá? Ou desfazer de um investimento que às vezes levou uma vida para acumular, ou do seu patrimônio, seja sua casa, seu carro, algo que é de importância e relevância, que ele também demorou ou mais uma vida, né, para acumular por conta de um diagnóstico de uma doença grave. Ninguém sabe, mas hoje uma diária num Sírio-Libanês, num Albert Einstein, numa UTI, custa por volta de 50 mil reais. Hoje, quem é diagnosticado com câncer, um dos melhores tratamentos do mundo, é em Jerusalém. Só que ninguém sabe disso. E quando a pessoa vai recorrer, né, para algo um pouco melhor, tem até algumas alternativas diferentes. Só que a pessoa não sabe disso, acaba falecendo, né? O pior acontece por não ter esse conhecimento. Só que, infelizmente, os investimentos são muito altos. E se a pessoa tem um planejamento, um seguro de vida resgatável, com opções aí das coberturas de doenças graves, invalidez, qualquer coisa do tipo, né? Ela vai receber uma indenização para custear tudo isso. Algo que o plano de saúde não cobre. O que é? Os remédios, né? Que são totalmente à parte. Vai custear os boletos pelo período que a pessoa teve internado, ou às vezes doente, se recuperando, a pessoa não gerou renda. Quem vai custear? Quem vai manter o padrão? Essa indenização. Vai custear também, às vezes, um tratamento alternativo, né? Algo que vai fazer sentido para a vida dessa pessoa e que ela vai, às vezes, ter uma expectativa de vida um pouco maior, um tratamento diferenciado. E existe carência? Não, a única carência que nós temos é 90 dias para doenças graves, 45 dias para Covid. O restante, hoje, a MetLife entende que se você agir de boa fé, independente se você pagou uma parcela, né, ou o prêmio anual, sem problema nenhum, se acontecer algo com vocês, que não seja doenças graves, no outro dia da contratação, ela já está cumprindo com o combinado. Porque não adianta nada nós termos algo com uma empresa e ela não cumprir com o combinado, né? Pelo que eu entendi, acho que entendi, então essa cobertura ela também se estende para o Albert Einstein, como você disse, São Paulo, enfim, qualquer lugar que seja especialista. Na realidade, ela não tem lugar. Qualquer lugar do mundo que acontecer com você, você vai receber uma indenização. É um financeiro, mas na verdade vai vir de forma, uma solução, de forma líquida e imediata, né, para custear qualquer imprevisto de doença grave, né? Nesse caso que a gente está falando. Então, se você, Deus me livre, tá? Pelo amor de Deus, for diagnosticado hoje com uma doença grave, você tiver o seguro da MetLife, você vai ser indenizado, né? Para se tratar onde você quiser. A escolha é do cliente. É do cliente. É fantástico, né? Porque eu falo, hoje a gente, tantas doenças, tantos imprevistos que a gente vive, né? Fora o estresse do dia a dia, né? Porque esses dias teve um amigo aí que também deu um AVC do nada, ele não teve sintoma de nada. E a recuperação é difícil, né? Então, e se ele é um profissional autônomo ou se ele toca a empresa sozinho, realmente é um baque isso aí, né? Eu poderia citar aqui, gente, N exemplos, né, de algumas histórias que aconteceu. Mas eu acredito que a gente não pode convencer o nosso cliente somente pela vulnerabilidade, e sim pelo prazer de tomar uma decisão inteligente. É verdade. Eu estava pensando aqui, não sei se você viu a matéria, a gente está com um caso desse agora, um famoso aí no Brasil, que é a proprietária das Pernambucanas, né? Não sei se você acompanhou. Ela não tem filhos, ela não tem herdeiros, se eu não me engano, acho que ela é solteira ainda. E ela está internada já, acho que, se eu não me engano, mais de 6 meses. Inclusive, ela não está em coma, ela não está em condições de trabalho.
E me parece que, pela matéria que eu li, ela tinha um documento que ela deixou, por exemplo, tinha 2 profissionais lá que cuidam, que era um brasileiro, que era o contador e um financeiro administrativo. E acontece que é o seguinte, agora está um processo lá de familiar, né, que tiraram essas 2 pessoas, né, e ela não, inclusive ela está com um problema que ela está com uma dívida muito grande nos hospitais, porque o bem está bloqueado agora, né, porque eu não sei exatamente quem da família, acho que entrou com recurso para tirar a autonomia desses 2 profissionais, e você vê um grupo gigante aí que provavelmente também não tinha, né, olha, inesperado, e tá um transtorno muito grande em cima desse grupo aí, né, pelo que eu li da matéria. E enfim, eu acho que, tá vendo, acontece, né, então são coisas que a gente no dia a dia sempre está vendo aí, né, esse é um caso prático, né, que é uma poupança, né, na verdade na verdade é um seguro, a gente fala, né. Eu sempre uso o termo seguro de vida mesmo, né, com opção de resgate. Aí depende de cada perfil de cliente. Eu tenho uns clientes que gostam mais de proteção, outros clientes que gostam mais do resgate, né? Mas eu não trato como forma de investimento. Porque se a gente pensar em investimento, existe aí, né, grandes outras empresas para falar disso. Aqui a gente fala mesmo em proteção, que é a gente descobre ao longo da vida que a gente nasceu para alguma coisa, né? E eu entendi que eu nasci para vender. E essa venda tem que trazer algo que vá me fazer feliz. E hoje, uma das maiores alegrias da minha vida é poder servir o meu amigo, meu cliente, e também ver que com isso ele está tomando, né, a melhor decisão para a vida dele. E essa ferramenta, né, de seguro de vida resgatável me deu a oportunidade de fazer isso de uma forma rentável e de uma forma de ajudar as pessoas, que me faz muito feliz esse tipo de visão. E que nem você acabou de citar, Sr. Marcos, isso é um caso prático. Se a gente for falar aqui, eu poderia citar o Gugu Liberato, por exemplo. Certo. Um grande empresário que infelizmente deixou poucas coisas resolvido em vida, aconteceu imprevisto. Né? As únicas coisas que ele recebeu foi as 2 apólices de seguro, inclusive as filhas dele recebeu, que foi 15 milhões cada uma. E se você olhar agora na internet, aí você vai ver que todos os bens deles tá bloqueado por conta do inventário. E quem esperava que isso acontecesse? Sim. Outro caso prático, né? A gente pode falar do Schumacher. Olha o que aconteceu com ele, que acontece até hoje. Um grande atleta, até mesmo um dos mais conceituados aí em questão financeira, mais bem pago na atualidade, na época. Ele sofreu um acidente, já faz anos que ele está praticamente em coma. Ele tinha um patrimônio estimado para 18 gerações acima dele aí, né? Que a gente fala de transcendência de gene. E hoje ele tem a casa dele. É avaliada lá em milhares e milhares de reais, né? Não sei quantos milhões de dólares a casa. Mas assim, perto do que ele tinha, o que foi gasto, coisas absurdas, né? Então, poderia citar outros casos de clientes aqui, mas às vezes não é tão ético da minha parte, eles ficariam tristes, né? Como você deu o Schumacher como exemplo, né? E também o Gugu Liberato, eu entendo que não existe um limite para essa cobertura. Não. Aqui é de acordo com o seu padrão de vida mesmo, né? Aqui a gente protege até 45, 50 milhões, mas aí depois vai para a nossa seguradora, aí já é algo um pouco mais acima da lei, uma avaliação. Mas eu sempre falo para os meus clientes, né? Geralmente, eles vão no banco, vamos supor que você vai fazer um empréstimo, um consórcio lá com o banco. Quanto você leva de documento e o tempo que vocês esperam, né, para ser aprovado? O crédito. Exato. Agora na MetLife, aqui não. A única coisa que a gente precisa, de fato, é saber da sua saúde. Aqui nós não fazemos avaliação do seu crédito, do seu histórico aí financeiro, né? Aqui, o que compra a MetLife não é o dinheiro, e sim a saúde. Interessante. E quanto a pessoa precisa investir para ter assim uma cobertura que dê tranquilidade? Isso a gente precisa entender, porque varia muito a idade, né? Porque um exemplo, hoje, desculpa a pergunta, você está com quantos anos, Marco? 69.
Tá. Jura? Nossa, parece ser bem mais jovem. É verdade. Parece muito mais Passou jovem. da hora de eu fazer o MetLife. Sim. Passou. Não, mas nós protegemos até 70 anos, a gente. Então eu tenho um ano ainda para decidir. Com certeza. Né? E faço questão de apresentar aí de uma forma mais tranquila e também mais personalizada o meu trabalho para você. Mas hoje a gente vai numa cobertura aí da pessoa ter 18 anos, quanto até os seus 70. Aí eu vou entender um pouquinho do seu padrão, o que cabe no seu bolso, o que é mais importante para você, se é pensar na educação escolar dos seus filhos, se nós vamos pensar não interrompendo no você, mas eu fiz essa pergunta exatamente para saber se cabe em todos os bolsos, né? Sim. O que eu digo, né? O nosso mínimo aqui varia de R$300 a R$350, até... Aí não tem um teto. Aí depende o... É que eu falo, né? É aquele cafezinho que a gente deixa de tomar no dia. É mais ou menos o quanto vale a sua vida, né? Algo que é muito importante também, né? E que a gente às vezes nunca fala, nunca cita, é referente lei. Né, dos seguros tradicionais para os seguros da MetLife. Geralmente, seguro de banco é o que ninguém entende, né? Por eles não serem especialistas no assunto, eu falo que não é que a lei do Brasil, que é do Código Civil, o artigo 768 e 769, né? Eles meio que beneficiam o banco, né? Essas empresas criadas aqui. Por que eu falo isso? Porque eles têm reenquadramento de faixa etária. Então, vamos supor, hoje você está saudável, está tranquilo. Mas amanhã você descobre que você tem uma diabetes, por exemplo. E você não comunicou imediatamente ao banco. O que ele vai entender? Que você agiu de má fé, que você omitiu informação. Só que, na verdade... Aí entra aquela questão jurídica, vai brigar. Exato. Por isso que eu falo que inseguro não dá para ser inseguro. Né? E também esses contratos mais tradicionais que vocês conhecem aí, né? Ou já ouviu falar... Eles são TR1, que é temporário, renovável de 1 em 1 ano. Né? E bilateral. Vamos supor que você sabia dessa informação e você comunicou ao banco que você teve diabetes, está com diabetes, desculpa, né? De duas uma. Ou ele vai te sobretaxar, vai colocar um preço muito exorbitante, ou ele vai te convidar a se retirar de uma forma aí muito bonita, né? Que você foi um parceiro incrível para ele, mas aí agravou o risco e não faz mais sentido ter você na carteira deles. E também não possui resgate, e se você entrar no seu aplicativo agora, dependendo do banco que você trabalha, geralmente todos, você consegue contratar um seguro. Qual que é a diferença da MetLife, dos produtos? Hoje, você com 69 ou 99 anos vai ser o mesmo cliente para a MetLife. Por quê? A gente não tem reenquadramento de faixa etária. Então, a gente compra o seu risco e congela ele na idade que você entrou. Só, né, que é um contrato unilateral. Até porque ela é líder em mais de 20 países, 30 países. Como que ela vai usar a legislação de cada país? Fica algo muito impossível, praticamente. Então, ela segue a legislação americana. Né? Além de ser um contrato unilateral, se ela comprou o seu risco, você vai ser esse cliente o resto da vida, né? A não ser que você solicite o resgate antes. E também eu vou fazer uma análise prévia de saúde, para ver se você está apto a ser cliente. Porque, com certeza, se acontecer alguma coisa, né? Se todo cliente agir aí de boa fé, não omitir nenhuma informação, não vai ter problema nenhum. A garantia de resgate receber. É 100%. A gente está falando agora da indenização, né? Sim. O resgate independente você já vai resgatar. A partir do segundo ano você já resgata, né? Então, chegou com 10 anos, você resgata o valor integral. Ou parte do valor, né? Acho que seria até interessante também, Marcos, a Janaína passar o endereço do site, porque eu entrei lá assim meio rapidamente, até para me familiarizar um pouco mais com a MetLife, mas assim, tem muitas informações importantes também, né? Sim, é www.metlife.com.br. Inclusive, viu, Margarida, pode nos procurar aqui na estação comercial, na Rua Lagoas 137, aqui em Catanduva, nas nossas redes sociais. Em breve aí a gente vai estar anunciando ela e os convênios, a gente está assinando os documentos, mas independe se já tem algum interessado em conhecer o produto, conhecer as condições, né, a contratação, e ela explicar melhor aí, porque é cheio dos detalhes, né, Janaína? Daqui eu falei de uma forma a gente está falando de 10 ampla. anos, né, é um seguro de 10 anos, 20 anos, uma empresa que tem 160 anos, então realmente... Quase 160. Isso é quase 160 anos, então. Aí vale a pena bater um papo, né? Porque eu acho que vale a pena.
quem estava... O interessante é nós compartilharmos aí informação de qualidade, todo mundo saber que existe uma ferramenta dessa, né, em mãos, que todo mundo pode ser cliente sim, a gente não faz especificação, né, de clientes. E é isso, né, basicamente, que eu tenho para trazer. Estou falando de uma forma bem dinâmica, bem rápido do meu trabalho, mas se a gente aprofundar aqui, eu tenho certeza que ficaria horas, e eu também adoraria, mas não é o momento, bom. Né? Inclusive, né, a Janaína vai estar participando, viu, Marco? No dia 12 da nossa rodada de negócio, ela vai estar lá também, vai expor, vai estar, quem tiver interesse também lá na participação, ela vai estar presente, com patrocinadora também, vai estar divulgando a empresa, trocando cartão. Ali vai ser um momento bom também da gente trocar figurinha e poder fazer algum agendamento, né? Mas quem tiver interesse, quem já estiver precisando aí, é só nos procurar aqui na Associação Comercial que nós vamos estar... Quiser me adicionar também nas redes sociais, né? Fiquem à vontade. Na Instagram é @JanaínaGerbasi. Ok. Só e vai ver lá seguro de vida, gestão de risco. Gerbasi com um SI no final, tá? Isso. Gerbasi. Janaína Gerbasi. A Janaína, então, é de Borborema, aqui pertinho, mas ela vai estar vindo direto aqui, com uma base aqui em Catanduva, né, para atender toda a região. Então, enfim, uma ideia nossa também agora a gente abriu aí o portfólio e fazer a apresentação como mais uma forma de negócio para a associação. A família Gerbasi tem o MetLife? Tem. Na verdade... O primeiro cliente? É isso que eu ia falar. Tem que puxar a orelha do pai, né, meu? Puxar a orelha do pai primeiro. Foi. E você especificamente investiu na educação? Na educação da minha filha. Eu contratei, eu não estava na MetLife ainda, eu tinha feito, eu não tinha noção do que era isso, né? Que existia isso para nós. E eu comecei a pesquisar seguro, e fui lá... Você não era consultora até então? Não, faz uns anos já. Isso foi mais ou menos em 2015, 2014. Eu estava ainda no ramo do direito aí, trabalhando na área comercial, em grandes corporações também. Aí eu pensei e falei, gente, eu preciso de um seguro. Na época eu estava noiva do meu marido e pensei assim... Falei, cara, se aconteceu alguma coisa, como é que fica? Né? Ele estava trabalhando com o meu nome, né? E você sabe que a dificuldade do trabalhador é quando a pessoa... Eu sempre aprendi isso desde nova, né? A gente não precisa ter nada na vida, mas a gente tem que ter um nome, né? Aí eu falei, eu preciso de um seguro. E comecei a pesquisar. Aí, de ação imediata, eu peguei e contratei um Itaú na época. Só que entrei, vi lá bonito, seguro resgatar. Falei, isso aí... É mentira, eu pensei, isso não existe, né? O brasileiro é sempre desconfiado, né? Isso acabou acontecendo comigo. Entrei, conheci a empresa e comecei a pesquisar o assunto. Aí tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, conheci a MetLife lá, conheci o prédio da MetLife e falei, eu quero conhecer, quero me aprofundar nisso. Aí, acho que Deus abre portas na nossa vida, acabei entrando hoje, me tornei especialista, estudo muito para estar aqui com vocês e onde eu estou. Virei referência em algumas áreas. Que legal. É bastante importante essa conversa aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Janaína. Agradecemos você ter aceitado o convite e também dar tantas importantes explicações sobre o MetLife, que a partir de agora também vai estar à disposição também dos associados, dos conveniados, diretores e conselheiros, enfim, né, Marcos? E o Marcos praticamente já está reeleito, né, para o próximo biênio como presidente da ACE, e ele vai poder estar detalhando muito mais para os associados da ACE. Eu acho que é um produto muito bacana que vai estar então à disposição de todos que são associados da ACE. Tá bom. Agradecer, Janaína. Eu não sei se você quer colocar mais algum ponto, né? A gente está chegando no final do horário. Eu sempre procuro aí conscientizar meus clientes com perguntas, não é a base de afirmações. Queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, estou muito feliz, de fato. Gostaria também de salientar que eu vou estar sempre à disposição para qualquer coisa que vocês precisem e desejar aí, né, coisas boas para cada um, que Deus abençoe a família de vocês, estamos juntos, né? É o que eu posso... Bom. Você está junto com o segundo mandato nosso, né, amor?
A gente vai entrar para o segundo, mais 2 anos, né? E estamos atrás de empresas novas, arrojadas, de produto diferenciado como o seu, né? Sem dúvida. Então a gente vai vir num novo ciclo aí dentro da associação, né? De investimentos, fazer novas parcerias. E o interessante e importante também, né, Marcos, é que a marca MetLife vai enriquecer muito o nosso portfólio. Sim, para nós é muito importante tê-los aí como parceiro, como... a minha corretora trabalha de forma exclusiva mesmo, porque é o produto que eu confio, que eu acredito, empresa que está mais apta no mercado hoje, né? Durante todo esse tempo de conhecimento também, com certeza não tem outra melhor que a MetLife. Portanto, o nosso Mesa Podcast hoje pôde entrevistar a Janaína Gerbasi, consultora da MetLife e que falou com vocês através deste programa. Muito obrigado e sempre aqui à disposição. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Provavelmente a gente deve estar soltando hoje é dia 28, a gente solta o podcast às quartas-feiras, né? Deve ser editado. Então na quarta-feira, dia 30, já... Bacana. Aí o pessoal Porém, ele fica publicado, né, Marcos? Ele vai estar sempre Sim, vai ser publicado, mas a partir do dia Legal. 30, né? A ideia é que a gente já vai estar divulgando aí a tua entrevista aí nas nossas redes sociais. Obrigada, gente. Bom, obrigado aí de novo aos ouvintes, né, aos companheiros da nossa mesa podcast. Aí, como todos perceberam, nós estamos com um estúdio novo, né? Agradecer também a J7, o Marco Antônio, o Zé Augusto. Aí, Claudinei também que está conosco, né, na equipe. A ideia agora é fomentar, e a gente quer retomar as entrevistas, né, Marco? Na área econômica. Estamos abertos aí a região toda, né? A ideia é transformar aí o J7, a mesa podcast, numa referência regional de negócio, de comunicação. Então, agradecer aí aos ouvintes, né, Marco, pela oportunidade de estar apresentando os produtos da MetLife. Então, e a você que assistiu o Mesa Podcast de hoje, muito obrigado, grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém.